Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por estarmos aqui juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Obrigado por o Senhor ter me colocado nesse ministério. Obrigado, meu Deus, pelo canal Adoradores de Jesus, Deus é fiel. Obrigado, gratidão, meu Deus, por todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância aqui. Que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha usar em nome de Jesus, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre aí com muita alegria no coração para receber a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos, que o meu Senhor me enviou até aqui todos os dias de manhã para estarmos juntinhos na mesma fé, na mesma concordância aí. A paz de Deus, entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome do Senhor Jesus, porque estamos em oração pela sua vida. Eu abençoo você em oração. Você abençoa a obra do Senhor na vida da serva através desse canal, deixando o seu like e se inscrevendo no canal e enviando esta oração a outras pessoas. Juntinhos somos mais fortes, juntinhos estamos conectados na unção, na comunhão com Deus em nome do Senhor Jesus. Isso agrada o coração de Deus e nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Ele falou que é onde chegar a palavra, a oração, o louvor, ele vai chegar com unção e vai fazer proeza e maravilha. Então, se ele falou, vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Só quer encontrar fé no meu e no seu coração para que venha realizar esses propósitos, essas bênçãos na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Já orei pela sua vida, já orei pelas suas orações, suas petições, aí já coloquei nas mãos do Senhor. Todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, aqueles que me pedem oração, aqueles que eu falo que vou orar, eu apresento meu Senhor aí, todas as vezes que eu tenho oportunidade de colocar meus joelhos no chão em nome do Senhor Jesus. Você que é inscrito, você que deixa o seu like, você que está nesse canal, você pode ter na certeza que a serva do Senhor está em oração pela sua vida. Glória a Deus, aleluia, porque foi assim que Ele me levantou como intercessora e como pastora, para trazer aqui a palavra em direção ao seu coração, que vem do coração de Deus ao coração dos meus irmãos em nome de Jesus, amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está aqui no controle de tudo, a serva do Senhor está preparada espiritualmente. Então vamos aí na mesma fé, na mesma concordância em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, na paz de Deus. Aqui, receber o versículo que o Senhor deixou no coração dos meus irmãos em nome do Senhor Jesus, para meus irmãos meditar. Amém? Então hoje nós vamos para Mateus capítulo 12, versículo 46 até o 50. Versículo 46 até o 50. Essa mensagem veio ao coração de Deus para o coração dos meus irmãos meditar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos prestar atenção que o Senhor está nos entregando. Amém? E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguns: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Levar o recado para Jesus. Aleluia. Ele, porém, respondeu, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz:
eis aqui minha mãe e meus irmãos. A resposta de Jesus para quem levou o recado para ele, que a mãe dele estava lá fora e os irmãos dele estavam lá fora querendo falar com ele. E ele respondeu, repetindo, o 48. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? 46. Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. 50. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meus irmãos meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Olha aí, até aqui a mensagem que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus. O que o Senhor quer falar sobre este versículo ao coração dos meus irmãos? Jesus estava num lugar e sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. E levou o discípulo levou o recado para Jesus, que a sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. E ele respondeu: quem são minha mãe e meus irmãos? Senão aquele que está comigo. O Senhor Jesus quis dizer que a mãe, os irmãos e as irmãs são aquele que estão com ele. Glória a Deus, aleluia! Então nós estamos aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, na palavra de Deus, crendo, acreditando. O Espírito Santo está aqui apaziguando já, em nome de Jesus. Ele está apaziguando, ele está fazendo concordância, porque é real, é surreal este versículo, esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão com o Senhor Jesus todos os dias, é seus irmãos, suas irmãs e sua mãe, é seus parentes. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, ele é zeloso para com a sua família. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu agora? Em nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda a exaltação, todo louvor. Esse é o versículo que o Senhor está deixando ao coração dos meus irmãos, para os meus irmãos meditar de dia e de noite, porque aqueles que estão com Jesus são amparados e são família de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. É forte, né, meus irmãos? Então vamos aí ficar juntinho na mesma fé, na mesma concordância, buscando esse grande rei, esse grande Deus, esse grande eu sou, que é o nosso médico, o nosso doutor, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso patrão, a nossa força, a nossa alegria, o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Ele tem tudo o que nós precisamos nas mãos dele. E se nós estiver conectado com ele, em comunhão com ele, com fé, esperança e amor e paciência, que a paciência é a longanimidade, para que Deus venha trabalhar na nossa vida, porque Deus, nós pedimos as coisas assim, não é? Ele pode fazer isso, mas ele tem que nos preparar para a bênção, para a vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Tem muitas pessoas orando e colocando às vezes a vontade do Senhor para trás e fazendo a sua própria vontade. Então nós estamos aqui para quê, meus irmãos? Para nós aprender com a palavra de Deus que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Se nós pedimos, se nós tem promessa de Deus, então vamos esperar, porque a vontade dele é boa e agradável. E ele quer fazer por completo na nossa vida. Ele não quer fazer pela metade. Ele vai nos preparar, nos abençoar. Ele vai nos proteger, nos guardar, nos ensinar, nos exortar, nos guiar. E nós precisamos aprender para receber a bênção. Aprender a comunhão com Deus, a como a gente prosseguir, deixar o Senhor nos ensinar. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, então ele vai nos direcionar. Glória a Deus, e no momento certo, a palavra de Deus fala que a longanimidade é graça, é bênção,
A longanimidade é a sabedoria de Deus. É que nós temos que esperar na boa vontade e agradável de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos esperar em nome do Senhor Jesus. Esse é o recado de Deus ao coração dos meus irmãos. Meus irmãos, entendeu? Então você vai para o seu cantinho de oração. Eu vou para o meu cantinho de oração, mas antes eu vou apresentar aqui em nome do Senhor Jesus, porque para isso que eu fui enviada em nome de Jesus. Glória a Deus. Apresentar todos aqueles em oração que o Senhor me pediu para me colocar em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você fala um amém, amém, glória a Deus, amém, amém, que venha acontecer na vida do seu povo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor nesse momento, nesta hora. Creiamos, acreditamos na sua palavra, nos seus feitos, nas suas maravilhas, no seu poderio. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. O que o Senhor operava no passado, o Senhor vai operar aqui, hoje e amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. O Senhor é quem abre porta onde não tem saída. Eu não sei o que meus irmãos do outro lado aí estão precisando, mas o Senhor vê, nada é vestido para o Senhor, tudo é nu. Eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã que está aí neste canal, agora na mesma fé, na mesma concordância, crendo, falando amém, falando Deus, ouve a tua serva, ouve as nossas orações. Senhor Jesus, eu apresento toda a vida, os projetos. Senhor, se tiver algum enfermo, Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos, entra com providência. Se tiver algum com papelada na justiça, o Senhor é juiz e advogado, entra com providência. Papai, visita os doentes dos hospitais, visita os hospitais do câncer, meu Pai. Papai, Deus poderoso, Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor jorrou o seu sangue na cruz, por amor a nós ainda pecador. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Concede, Senhor Jesus, as nossas petições, as nossas orações em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Senhor, eu te apresento as criancinhas do universo, do Brasil, do mundo. Eu te apresento os jovens, adolescentes agora em oração. Visita, Senhor. Eles são indefesos, eles não podem se defender. Mas o Senhor pode acampar os seus anjos e dar livramento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá o escape. Eu apresento, Senhor, o Brasil nas suas mãos, Senhor. Proteja o Brasil, abençoa o Brasil. Senhor Jesus, traga paz para o Brasil. Senhor, acampa os seus anjos nos 4 cantos do Brasil. Faça segundo a sua vontade, porque a sua vontade é boa e agradável, em nome de Jesus. Apresenta as cadeias, tantas pessoas presas inocentes, tantas pessoas que já se arrependeram dos seus maus caminhos, Senhor. Seja o juiz e o advogado, o Senhor é advogado e juiz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem em defesa a eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, meu Senhor. Eu apresento as casas de recuperação, as casas de repouso, os asilos, meu Senhor. Visita os doentes, visita aqueles que necessitam, meu Pai. Porque o Senhor veio para esses em nome do Senhor Jesus, para os fracos, aqueles que não têm força para se levantar. Segura na mão, levanta mais uma vez, dá uma chance, meu Pai. Em nome de Jesus, eu apresento, Senhor Jesus, todos aqueles que estão abandonados nas ruas. Eu apresento, Senhor, aqueles que ainda que não conhece o meu Senhor, que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Senhor, traz convicção no coração. Senhor, eu apresento aqueles que estão no vício das drogas, da bebida, do cigarro, aqueles que querem sair, meu Pai. Aqueles que não têm força para sair, Senhor, o Senhor é o nosso vigor, é a nossa força. Capacita eles, fortalece eles, dá bom ânimo, tira todo espírito de morte, todo espírito de depressão, de contenda, derruba por terra. O Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus do lar, o Senhor vem apaziguar a paz no lar, na família, no casamento, restaurar, meu Pai. Traz o filho pródigo para casa do Abba Pai, traz o filho pródigo que saiu da casa do Pai, traz de volta. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço agora. Incline os seus ouvidos às orações do seu povo, se for boa e agradável ao coração de Deus. Se for oração contrária, que o Senhor agora derruba por terra agora toda ação do inimigo. Quebra as forças dele agora, Senhor, e coloca para a zomba do mar sem fim, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. O Senhor agora está inclinado para ouvir as suas orações. Se você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia e acredita que o Senhor é Deus de cura, de libertação. O que Ele fazia no passado, Ele ainda continua fazendo. Ele só quer encontrar fé nos nossos corações. Abra o seu coração para Ele e receba Ele de todo o coração. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. E não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. E você conhece alguém que precisa ouvir essas orações, envie em nome de Jesus. O Senhor faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. Você planta a semente, que é a palavra, a oração ou o louvor, e o Senhor vai dar o fruto naquele lugar que você enviar naquela pessoa. Em nome de Jesus, que o fruto é cura e libertação. Amém? Deus abençoe.